teste de Shihara, que são testes para descobrir se a pessoa tem daltonismo ou não, né? Olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e a nossa videoaula de hoje será sobre as doenças relacionadas à visão. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos ao play. Então pessoal, finalizando, como eu falei, a nossa série sobre a visão, hoje vamos terminar com os problemas de visão, certo? Então nesse caso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre glaucoma, daltonismo, conjuntivite e retinopatia, ok? Começando com a questão do glaucoma, nós temos o seguinte, olha só, nesse caso aqui o glaucoma, ele é caracterizado pelo aumento da pressão interna do olho, certo? Pelo excesso do humor aquoso. E qual é o grande problema do glaucoma? É porque o glaucoma, a pressão interna, ela pode destruir o nervo óptico. E se isso acontecer, a pessoa fica cega. Então, os oftalmologistas, eles fazem esse exame de pressão interna do olho, né? E geralmente o glaucoma ele pode ser tratado ou por medicamento ou cirurgia. Então, como eu falei, mas é muito importante esse exame, certo? Principalmente se você tem dores dentro do fundo de olho, né? Justamente por quê? Porque o glaucoma ele pode danificar tanto a visão periférica como o nervo óptico, e aí a pessoa vir a ficar cega. Então olha só, no olho saudável, o que é que acontece? Aqui no humor aquoso é um líquido que ele tem a função de trazer oxigênio e nutrientes para as células da íris, dessa região aqui, ó, e da córnea. É um fluxo constante, e aqui tem a drenagem, né? Se acontecer dessa drenagem ela ser interrompida, esse líquido começa a se acumular, né? E aí acumulando, o que é que vai acontecer? O humor aquoso começa a pressionar a lente começa a pressionar o humor vítreo, e o humor vítreo começa a pressionar a retina. Pressionando o nervo óptico, o que é que pode acontecer, né? Olha só, como eu falei, o humor aquoso ele vem e constantemente ele é drenado. Se por um acaso acontecer dessa drenagem ser interrompida por algum motivo, né, o que é que vai acontecer? Ele começa a se acumular. Se acumulando, como eu falei, ele gera pressão na lente gera pressão no humor vítreo e o humor vítreo na retina. Se acontecer uma lesão no nervo óptico, né, a pessoa pode perder a visão e ficar cega. Então, tratamento, cirurgia e medicamentos. Então, glaucoma é um problema seríssimo. Então, aqui eu vou ter, ó, visão normal, né? Glaucoma inicial, você começa a observar que na periferia, ó, começa a escurecer. Tá vendo aqui, ó? Começa a escurecer na periferia. Glaucoma intermediário, você começa a perceber, começa a escurecer mais ainda, né? E aqui nós temos o glaucoma avançado. Daqui para ficar cego é um estalar de dedos. Então muito cuidado, procurar o oftalmologista, né? Daltonismo agora. No caso do daltonismo, ele é uma doença, nesse caso aqui, hereditária, quer dizer, a pessoa nasce daltônico, e geralmente quem nasce daltônico não sabe que é daltônico, né? Caracterizado ou pela redução ou não nascer com nenhum dos cones, né? Com isso a pessoa tanto pode deixar de enxergar determinadas cores, tipo azul e vermelho, azul e amarelo, verde e vermelho, ou nos casos mais raros não enxergar nenhuma cor. Como nós já vimos lá na aula sobre fotorreceptores, eu vou deixar um card aí em cima, certo? Ó, os fotorreceptores, no caso aqui os cones, eles são responsáveis pela detecção da luz. Então no caso do daltonismo, a pessoa pode nascer sem um desses cones aqui, ou nenhum. Quando nasce com nenhum, você não vê nenhuma cor, que é o caso do daltonismo raro, né? E aí você
vai ter os defeitos, assim, para enxergar determinadas cores. Então, como eu falei, ó, nesse caso aqui, ou você não enxerga o verde e vermelho, ou azul e amarelo, ou tudo em tons de cinza, nos casos mais raros, né? Então aqui eu vou ter, olha só, a imagem normal, daltonismo cromático, você não enxerga nenhuma cor, protanopia, deuteranopia, defeito para verde e vermelho, tritanopia, no caso aqui, azul e amarelo, certo? Então nesse caso você pode se perguntar, ó, como eu falei, olha só, no caso aqui, visão normal, protanopia, deuteranopia, tritanopia. No caso, qual o problema de ser daltônico? E daí? Eu sou daltônico, qual o problema? Basicamente são alguns inconvenientes no dia a dia. Exemplo, como é que eu vou enxergar um semáforo, né? Geralmente o daltônico, como é que ele... geralmente eles têm problemas para combinar as cores das roupas. E aí, também como saber se uma maçã está madura ou não, uma banana está madura ou não na feira, né? E geralmente o daltônico, ele não sabe que é daltônico, são as pessoas que descobrem por ele, né? Aí baseado nisso, nós temos o teste de Shihara, né? Aqui o teste de Shihara, que são testes para descobrir se a pessoa tem daltonismo ou não, né? Você agora, olhando para essa figura, você está vendo meu vídeo aqui no YouTube, você consegue ver a numeração que está aqui dentro. No caso aqui nós temos um 74, olha só, 7, 4. Se você está assistindo esse vídeo e não viu esses dois números, parabéns, você é daltônico, ok? Então esses testes, tem vários testes desses na internet que você pode colocar para saber que é daltônico, porque como eu falei, quem é não sabe, são os outros que descobrem. Então continuando, temos aqui a questão da conjuntivite, certo? Olha só, a conjuntivite é caracterizada pela inflamação da conjuntiva, né, esse daqui. Os olhos ficam avermelhados, irritadiços, com aquela sensação de areia dentro do olho, é muito desagradável, né? Ela pode ter três causas: viral, bacteriana ou alérgica. No caso aqui, ela não é transmitida pelo vento, no caso aqui é por contato, né? Tipo, a pessoa toca no olho, a mão no olho, a bactéria ou vírus fica na mão, você aperta a mão de outra pessoa, a outra pessoa pode pegar. Lembrando, pessoal, o tratamento inicial é feito com soro fisiológico gelado ou água gelada. Isso se a conjuntivite estiver leve. Se não tiver, oftalmologista e medicação. Lembrando, nunca use um colírio de outra pessoa. Ah, eu tô com uma conjuntivite, eu vou pegar o colírio do meu pai. Nunca faça isso, porque uma conjuntivite simples, ela pode se agravar, ok? Então nunca faça isso, nunca use um colírio que não seja receitado pelo oftalmologista, ok? Então aqui nós temos os tipos, olha só. Olho normal, né? Você vê aqui que a esclerótica, ela é branca, né? Aí aqui eu tenho conjuntivite bacteriana. No caso, o olho fica avermelhado, a secreção, né? Ao acordar, o olho pode grudar, pode contaminar os dois olhos e é contagiosa. No caso aqui da conjuntivite viral, né? O olho ele fica vermelho, coça, pode grudar ao acordar e também é contagiosa, certo? No caso da conjuntivite alérgica, também o olho fica avermelhado, só que tem um detalhe, tem congestão nasal e espirros, né? Também sensibilidade à luz e não é contagiosa. Essa é a grande diferença da viral para a alérgica e a bacteriana. E para fechar a aula de hoje, vamos falar sobre a retinopatia. Para quem não sabe, pessoal, retinopatia é como uma pessoa diabética pode ficar cega, certo? A retinopatia ela é caracterizada por uma doença na retina, muito comum em diabéticos, como eu falei. Tratamento: controlar o diabetes para melhorar os sintomas. Ó, no caso aqui eu tenho um olho normal, com a retina normal. No caso da retinopatia, você vê que forma esses pontinhos aqui, ó, como se fossem pequenas hemorragias. Onde formam esses pontinhos, os cones e bastonetes não funcionam, então não há formação de imagem. Aí nesse caso aqui, olha só, eu tenho aqui uma retina normal,
E aqui, ó, com a retinopatia, estão vendo os pontinhos? Então, nesses locais aqui, não há formação de imagem, né? Então, a pessoa, como eu falei, em crianças, a retinopatia, ela pode ser causada pela carência da vitamina A, certo? Então, aqui, ó, eu tenho, ó, visão normal, né? E na retinopatia, ó, começam a surgir esses pontos pretos na visão, tá vendo? Então, se o diabetes não for tratado ou a outra causa, a pessoa pode vir a ficar cega, ok? Então, no caso, era isso que eu tinha para falar sobre os problemas, ok, pessoal? Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aí seu like, se inscreva no canal, comente, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!